Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ju Responde, direto do Catar, como vocês podem ver, com a roupa já um pouco mais fechada, mas o assunto aqui é o GP de São Paulo. Aliás, vocês não têm ideia de tanto de pergunta que chegou e muitas mensagens como sempre sendo enviadas lá no meu Instagram, a F1 Life. É bom deixar o recado aqui para quem está vendo o vídeo no YouTube. Muitas mensagens só agradecendo pelo trabalho da Band, pelo trabalho da equipe durante o final de semana do GP de São Paulo, e realmente foi incrível fazer parte dessa turma e o clima estava muito bom. Eu acho que vocês puderam ver isso pela telinha e por isso que foi o sucesso que foi. Mas vamos lá, as perguntas sobre o GP de São Paulo. O Luiz Felipe, a Daiane, o Stefano, o Igor, o João, o Jorge, o Léo, o Eric. Ufa! Como o Hamilton conseguiu ganhar tanta velocidade assim só trocando o motor? Bom, eu já venho falando já há algum tempo como a Mercedes ela tem muito mais potência no motor a combustão quando eles trocam. Então, um motor novo que vai perdendo muito ao longo da sua vida útil. Isso é uma coisa que não acontece tanto com o motor Honda quanto com o motor Mercedes. Um motor Mercedes novo, ele é muito melhor que o motor da Honda. Mas o motor Mercedes com 2, 3 corridas, e é isso que a gente vai descobrir agora nessa reta final do campeonato, ele começa a ser pior do que o motor da Honda. Então foi essa a ideia da Mercedes quando eles trocaram o motor, sabendo que eles poderiam usar esse motor num mapeamento muito mais forte, né, dando muito mais potência. E aí que você começa a ter as diferenças, o tamanho da diferença que o Hamilton conseguiu, né? Então é um motor que ele vai ter que usar só por 4 corridas, eles podem despejar toda a potência que eles quiserem e tem essa diferença que já vem do motor Mercedes de ser melhor quando ele está mais novinho. Também tem outras coisas na Mercedes que estão chamando a atenção da Red Bull na asa traseira da Mercedes, e isso nos leva à segunda pergunta, que é do Jefferson. Na prática, o DRS fora do regulamento ajudou de alguma forma a Mercedes? Não. O que aconteceu? Foi um plot twist que aconteceu, né? Então, a Red Bull estava de olho nessa asa da Mercedes porque eles acham que a partir de uma certa velocidade, a partir de 260 km por hora, a lâmina de baixo da asa traseira, ela começa a baixar, começa a flexionar, e aí isso dá mais velocidade de reta porque oferece menos resistência ao ar. E era por causa disso que eles estavam reclamando com a FIA. Por causa disso, o Max foi lá e tentou abaixar, né? Ele não teria força para fazer nada na asa da Mercedes, mas ele foi lá tocar a asa, deu todo aquele problema, aquela multa baratinha que saiu para a Red Bull, e também foi por causa disso que a FIA foi lá e foi medir a asa da Mercedes. Eles medem de maneira aleatória, eles não vão medir sempre o tempo inteiro. E eles foram na asa da Mercedes justamente por causa da reclamação da Red Bull. Eles encontraram o que era, na verdade, uma falha estrutural, estava meio quebrada a parte direita, direita da asa, 0,2 milímetros, não é nada, então não é nada que deu uma vantagem para o Hamilton na classificação, e obviamente depois eles puderam trocar essa asa que estava meio quebrada. A punição veio porque, no entendimento da FIA, eles deveriam ter visto que a asa estava quebrada e com isso fora do regulamento. Mas a gente ainda vai ouvir muito falar de asa traseira da Mercedes, justamente porque as reclamações da Red Bull continuam. E eu domingo, inclusive, vi o Paul Monaghan, que é o chefe de engenharia da Red Bull, e o Adrian Newey de pastinha na mão, laptop na mão, e indo reclamar na FIA de novo. Então eles mostram todas as imagens, os traços de telemetria aos quais eles têm acesso para tentar fazer com que a FIA teste mais rigorosamente a asa da Mercedes, porque eles acham que essa velocidade de reta que a Mercedes está tendo não é só o motor, tem o motor e tem a asa também. Partindo para a pergunta do Alexandre, do Rômulo, que disse que ficou com muito orgulho, o Gil, o Fabiano, o Matheus, perguntando quem é o Léo da Silva, né, o Leonardo da Silva, que brasileiro que foi receber o troféu como troféu de construtores da Mercedes. Bom, eu tenho uma história até curiosa. Tem muita gente que perguntou como que é meu dia a dia como produtora da Band, trabalhando no GP
em casa, como que foi, e uma das coisas que eu estava fazendo era responsável por aquele bando de gente que foi no domingo no estúdio da Band, né? Então, o Toto Wolff, o Alonso, o Leclerc e tudo mais. Foi uma negociação ali de semanas para a gente chegar nesses 6, se não me engano, que foram lá no nosso estúdio, e várias coisas, né? Negociar o que pode perguntar, o que não pode, quem vai primeiro, quantas pessoas tem no estúdio, e máscara, e várias coisas. Você não imagina o quanto de coisa que eles pedem. E uma das coisas que eu tinha que fazer era levar os assessores de imprensa até onde era o nosso estúdio, para eles verem o caminho antes. Na sexta-feira eu estava levando a Rosa, que é a assessora da Mercedes, e ela comentou comigo: a gente tem aqui um cara brasileiro que nunca vem, você não quer entrevistar ele? Eu falei: sim, a gente vai entrevistar ele. E eu conheci o Léo, nunca tinha me cruzado com ele no paddock, e ele falou uma frase, eu falei: de onde de Minas que você é? Então a história do Léo é muito boa. É a história de inclusão por meio da educação no Brasil, que é algo que eu acredito muito que é uma grande saída para o nosso país. Ele é um filho de marceneiro com uma dona de casa, que conseguiu uma bolsa de estudos da 6ª para a 7ª série, foi para a Unicamp. A Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas, tinha uma parceria com a Escola Politécnica de Paris, que é muito famosa, então a graduação dele foi meio em Paris e meio em Campinas. Por conta desses contatos e dessa formação em Paris, ele conheceu pessoas que estavam na Fórmula 1 e começou aí a mandar um monte de e-mail, a encher o saco nas mídias sociais dessas pessoas, até que ele conseguiu uma reunião na Mercedes, uma entrevista na Mercedes. Por coincidência, o James Vowles, que vocês sabem que é o chefe de engenharia da Mercedes, aquele cara, Valtteri, it's James, que tem aquela voz assim, que eu não consigo imitar, como vocês podem perceber, ele quis assistir a entrevista do Léo e falou: não, esse cara vai trabalhar com a gente. Então o Léo faz parte de um grupo de 5 pessoas que ficam em Brackley, na sede da Mercedes, estudando todos os dados e propondo algumas saídas em termos de estratégia para o James, que fica nas pistas e no pitwall, né? E o James que decide a estratégia. Então ele só foi para 5 corridas durante o ano e teve a sorte de estar no Brasil. Uma coisa que ele contou pra gente que partiu muito de uma ideia que ele teve foi parar o Hamilton de novo no GP da Espanha, e com isso o Hamilton conseguiu vencer o GP da Espanha. Então teve uma cabeça brasileira pensando aquela tática lá. Continuando com a pergunta do Lucas, da Flávia, do Everton: o que deu errado para a Red Bull, e se a Red Bull tivesse esperado mais para fazer a segunda parada no Max, se eles poderiam ter vencido? Bom, novamente, né, mais uma vez o carro se mostrou mais difícil de acertar do que o carro da Mercedes. O carro estava dianteiro mesmo com mais calor no domingo, o que foi uma surpresa, e estando mais dianteiro, ele não conseguia, o Max e o Pérez também, eles não conseguiam ter a vantagem que se esperava que eles teriam no segundo setor, para tentar compensar a vantagem que a Mercedes tinha no primeiro e no terceiro setores. E também, escorregando mais, o pneu se desgasta com mais facilidade. Então é isso que deu errado para a Red Bull. E também não sei se isso teve alguma influência no resultado final, porque no final a Mercedes, o Hamilton, aquele conjunto era o conjunto mais forte mesmo, mas aquelas primeiras voltas do Hamilton, né, com 5 voltas, ele consegue estar em terceiro. E aí tá todo mundo com pneu médio, que é um pneu menos pior para a Red Bull. O Max está tentando abrir e essa diferença é comida por um safety car. Talvez isso, com certeza isso não ajudou a corrida do Max. Em relação ao final ali, a estratégia, não tinha muito que... Eles tentaram defender uma possibilidade de undercut, mas naquele momento eles tinham um carro mais lento. O Hamilton estava 1 segundo, 1,5 atrás do Max o tempo inteiro, tranquilamente, então mostrando que ele tinha mais velocidade mesmo. Em termos de estratégia, não tinha muito o que eles poderiam ter feito. Partindo para a pergunta do Juliano Eduardo
Juan, a Judy e o Edmilson sobre aquele lance lá que a Mercedes está contestando, né? Se o Max teria sido penalizado se só ele tivesse saído da pista, essa pergunta, mas muita gente perguntando sobre aquele lance. Ali o Max estava fora da trajetória ideal, na parte suja da pista e com o carro dianteiro. Então ele sabia que se ele freasse bem em cima, ele não iria conseguir fazer a curva. E foi isso que ele fez, né? Sabendo o que ia acontecer. E o Hamilton foi para fora sem pensar duas vezes, porque ele sabia também. Ele consegue ver que o carro está dianteiro na frente dele e ele sabia o que ia acontecer. Vocês sabem de outros carnavais aqui que eu prefiro que siga o jogo. Eu prefiro que essas coisas sejam consideradas como lance de corrida, mas vamos ver o que acontece com esse direito de revisão da Mercedes. Esse tipo de coisa é mais uma queda de braço para ver quem que é mais forte aí politicamente. É a pergunta da Luísa, de outras pessoas também perguntaram, né? Por que Interlagos é tão especial? Por que a gente tem corridas tão boas? Bom, tem minha teoria aqui, acho que tem uma coisa naquela sequência da subida do Café até a descida do lago, ali dá para fazer um monte de coisa diferente com as trajetórias e para você estar em posição de atacar em uma reta, não tá na outra e tal. Isso eu achei muito curioso, o que o Hamilton fez, que foi abrir a primeira parte do S do Senna, obriga o Max a tomar uma linha mais defensiva, e ali da curva do sol, por causa dessa primeira perna do S do Senna, ele sai melhor da curva do sol, e aí ele ataca na reta oposta. Eu vi o Alonso fazer isso com o Hamilton da arquibancada em Interlagos, eu não esqueço disso, em 2010. Então é uma pista que premia craques, e eu acho que aquele cara que fez o S do Senna, eu acho que ele entendia um pouco de corrida. E tem umas outras coisas também, né? Tem muitas curvas em Interlagos naquele segundo setor, isso acaba aquecendo bastante o pneu, gera muito desgaste. E São Paulo sendo São Paulo, é um pouco difícil você ter um final de semana constante em termos de clima, né? A gente teve nesse final de semana muito mais frio na sexta-feira do que no domingo. E isso acaba atrapalhando geralmente a preparação das equipes, o que sempre é uma boa notícia pra gente. Chegando na reta final aí, o Rod e o Fernando perguntando sobre os seus stories do Seb procurando emprego, né? Tem alguma coisa rolando? Era mais uma brincadeira, mas realmente não foi uma renovação das mais tranquilas para o Seb, né? Ele não sabia se ele queria ficar ou não, e a Aston Martin olhou para o mercado. Eles estavam atrás de um piloto experiente e de um grande nome, né, e não conseguiram encontrar um grande nome no mercado. Eu começo a sentir também que ele parece estar sendo pressionado a não falar tanto daquela parte ecológica. Eu digo isso porque ele está há meses questionando sobre a Amazônia, muito interessado em relação à Amazônia, e chega no GP de São Paulo, no GP no Brasil, e ele vai para o grid com uma camiseta totalmente preta. Se isso não é um sinal de que tem alguém tentando, talvez, fazer com que o foco dele não fique muito desse lado, eu não sei o que é, né? E terminando aqui, o que aconteceu com o motor do Ricardo, muita gente perguntando isso, a Ana, o Rogério, a Nanda, e falando o que deu tão errado para a McLaren, né? O que deu tão errado para a McLaren, aquela largada que o Norris estava passando o Sainz e foi para último, e aí eles perderam o Ricardo com uma perda de potência. Lembra que eu falei, né, que a Mercedes teve vários problemas diferentes com os motores deles ao longo do ano, e na hora que ele saiu eu falei para a Mari, chama atenção ali que é um motor que não é muito velho, é mais uma falha da Mercedes. Mas no final das contas não foi nada disso. Na verdade, foi uma falha na montagem do carro. O André Seidel falou isso pra gente no Brasil e falou que daria mais detalhes aqui no Qatar. Na montagem do carro, que aí causou uma rachadura que acabou causando a perda de potência. Então foi um problema na montagem da McLaren. Vamos ver se eles confirmam isso aqui no Qatar, e semana que vem eu volto com mais de O Responde na terceira corrida dessa rodada tripla que está sendo, né, bastante decisiva para o campeonato. Até mais.